Esse negócio é lerdinho para entender. Ele está atualizando aqui, já ele... Tranquilo. Ah, sim, já. Ele entra primeiro, assim, ele está sempre no privado. Agora eu vou clicar o público e aí a gente começa a aparecer. 1, 2, 3 e... Foi. Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui, mais uma live. Hoje, dia 13 de maio, agora, quando eu não estou falando, eu posso olhar o reloginho, né? É bom. Então, 13 de maio, estamos aqui num dia muito especial para mim, eu quero que seja especial para vocês também, porque eu estou tendo a honra e o prazer de receber o doutor Rodrigo Duetti, psicólogo, nos conhecemos de uma boa data aqui em Goiânia. Rodrigo, parceiro no GPEM, né, Grupo de Estudos em Performance Musical, do Laboratório de Performance e Cognição Musical da UFG, é nosso parceiro lá, desenvolveu trabalho de pesquisa e mestrado lá, justamente trabalhando com ansiedade da performance, fez um trabalho lindo com os alunos da área de performance na UFG, e tem desenvolvido um trabalho incrível aqui. Vocês sabem, né? Se a pessoa é meu parceiro de pesquisa, é porque faz um trabalho maravilhoso, porque eu não sou boba, né? Vou ficar me associando a pessoas que não são maravilhosas para pesquisar. Né? Ontem foi Danilo Ramos, foi ótima a informação toda que a gente teve sobre estatística, e aí a gente agora volta, a gente está sempre na área de cognição, claro que é a minha área principal, mas sempre com especialistas, pessoas de principal. Gosto muito quando a gente recebe pessoas de outras áreas que estudam o comportamento ou estudam a performance musical de alguma forma. E os psicólogos são nossos grandes aliados. Então, sem mais, eu vou passar para você a palavra para o queridíssimo, competentíssimo Rodrigo Duetti. Rodrigo, com você. Muito obrigado, minha querida professora Sônia. Essas palavras realmente acalentam o coração em tempos tão difíceis, né? Quero agradecer imensamente seu convite, agradecer a possibilidade magnífica de participar do LPCM, de ter atendido os pacientes no LPCM, de ter desenvolvido esse trabalho que me traz muito, muito encanto na minha história, né? Que é trabalhar a ansiedade de performance musical. Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa para a gente ir encaminhando? Vamos falando. Eu acho que você pode fazer sua apresentação da sua experiência, quem sabe, Rodrigo, lidando com... para mim, sempre soa muito diferente você falar os pacientes, né? A gente se acha performer, músico, artista, mas a gente é seu paciente, com certeza, e a gente é muito doentinho, sabe? A gente também, viu? A gente tem discutido e o grande interesse que tem despertado em todo mundo nessas conversas aqui, justamente quando a gente começa a falar de emoção, a gente toca no assunto que, de alguma forma, nos faz refletir sobre o porquê que a gente toca, canta ou rege, porque a gente lida com palco. Então, a gente já teve aqui discussão do corpo, da preparação em várias maneiras, do estado emocional. Antes de ontem, eu falava de pânico de palco, né, que é um assunto que a gente ainda deve voltar em outra, mas, de qualquer forma, a gente está sempre permeando o assunto emocional, porque a gente é ser humano. Uhum. Né? Então, a sua experiência em lidar com esses tipos aqui feito a gente é fundamental, o seu olhar. Então, se você puder falar um pouco dessa experiência, vai ser maravilhoso.
Tá. Como que tudo isso começou, né, Sônia? Nós participamos, você me convidou para participar de uma pesquisa que englobava 19 instituições, né, onde tinham a faculdade de música, e nesse trabalho a gente viu o grande índice, isso medido com instrumentos científicos, o grande índice de estresse, né, é um estresse geral, segundo a LIP, e isso acabou chamando muita atenção. E estudando para participar da pesquisa, a gente viu e entendeu que, de repente, tinha uma lacuna. E eu estava com a professora, que talvez fosse uma das únicas pesquisadoras em música do país que trabalhava com a ansiedade de performance musical, ou com as emoções, dividindo aí com as cognições, né? E aí a gente... Ano, né, Rodrigo? Foi em 2016 que eu terminei. Então, a gente começou em 2013, mais ou menos. Foi. Né? Tem uma história aí já, né, professora? E nas faculdades, quando a gente aplicava a escala, né, tanto o teste quanto a escala, as pessoas queriam conversar sobre o que pode ser feito, acabavam relatando momentos em que elas tiveram crises de ansiedade severa, que depois, estudando, a gente viu que poderia ser ansiedade de performance musical, ou como a gente chama intimamente de APM, e dentro dos transtornos de ansiedade, essas questões. Então, a gente escutou muitas histórias interessantes, e eu falei assim, acho que está faltando alguma coisa para a gente poder trabalhar diretamente nesse sentido. Como eu já tinha feito a minha especialização, né, em terapia sistêmica, tive acesso a uma ferramenta muito importante chamada EMDR, que é uma técnica americana que propicia o reprocessamento das imagens traumatogênicas, e como sempre fui um defensor de psicoterapia breve, o que é psicoterapia breve? É uma psicoterapia que tem começo, meio e fim. Geralmente ela pode, pelo menos dentro desse método que a gente desenvolveu no mestrado, ele tem uma média de 12 sessões, e aí trabalha-se diretamente o foco. E aí o foco no nosso trabalho foi a ansiedade de performance musical. Então, dessa pesquisa bem grande, dessa pesquisa maior, nós fomos afunilando, fizemos aqui na nossa querida EMAC, alguns chamamentos e tivemos como atender, porque o laboratório, o LPCM, já estava pronto. Então, nós fomos desenvolvendo esse trabalho dentro de um protocolo psicoterapêutico, e é muito felicitante, né, professora Sônia, saber que todas as pessoas que foram atendidas lá no relato da experiência conseguiram superar essa ansiedade de performance de palco, ou ansiedade na performance musical. Então, é muito grandioso saber que a gente tem uma ferramenta, acabou validando e experimentando essa ferramenta em psicoterapia breve. E aí eu defino que, às vezes, quem não conhece a psicologia tem muitas abordagens. E eu, por uma característica até minha, eu escolhi a psicoterapia breve com técnicas mistas, né? Porque a estrutura de cada paciente é diferente. E eu lembro quando eu estava estudando, num dos artigos da professora Sônia, tem que a ansiedade de performance musical, ela é uma desculpa para não talentosos. Ela vai lembrar direitinho o artigo, porque ela é mais organizada mentalmente que eu. E isso praticamente me doeu, porque não é uma desculpa de não talentosos, né? Então, a gente vê profissionais extremamente disciplinados, organizados psiquicamente, mas que, por algum motivo ou outro, têm uma crise de ansiedade pensando na performance musical, ou no pânico de palco, enfim. Né? Então, assim, a cognição nesse sentido, e a neurociência está aí para provar isso, ela não tem ligação direta com a emoção. A gente queria que tivesse, mas isso não acontece. Então, sabe aquela coisa que acontece de forma incontrolável? É basicamente a projeção dessa emoção. E aí, dentro da estrutura cerebral, nós temos hoje teorias que... Hoje não, na verdade, são teorias mais antigas,
mas que são muito válidas neurocientificamente, justamente dividindo essas questões do que é cognição, o que a gente pensa sobre a emoção. Mas a emoção é algo instintivo, fome, desejo sexual, frio, vontade de ser amparado, afeto, todas essas são emoções e são instintivas, ou seja, não passam cognitivamente para o controle. A gente tenta controlar. Tá? Então, e aí, pode falar. Não, eu só queria, antes que fique muito distante do que você falou, dizer que no capítulo que eu discuti com o pessoal antes de ontem, das considerações sobre pânico de palco, é onde eu coloco, na verdade, não sou eu que defendo que essa afirmação, né? Essa afirmação que o professor Rodrigo falou, é o que muitas vezes nós somos acusados de usarmos como desculpa a questão da ansiedade de performance por não sermos capazes de fazer. Ah, não teve nervoso, é claro, não dá conta, por isso que está nervoso. Ah, não estudou, por isso que está nervoso. Muitas vezes é mesmo. Mas essa não é a justificativa pela qual a ansiedade acontece. A ansiedade de palco a gente falava ontem de sudorese, tremor, são sintomas, né, de estresse exacerbado, né, que a ansiedade fica evidente, e se isso não é controlado, entra-se num estado de pânico. Então, a gente tem Rodrigo Duetti, aqui em Goiânia, amém, né, para nos ajudar nas nossas pesquisas e também na nossa prática diária do laboratório, para não chegarmos ao pânico, justamente porque a gente quer que os talentos, que as capacidades aflorem no palco e sejam mais fortes, como dizia o Barry Green aqui outro dia, que a música seja mais forte dentro da nossa cabeça que os nossos medos. Enfim, é só para esclarecer isso, Rodrigo. Ótimo, Sônia. Professora Sônia, porque a gente lembra de falar, né, e para as pessoas se auto-identificarem ou identificarem um colega próximo, os sintomas físicos e os sintomas psíquicos da ansiedade de performance musical. Então, os mais notáveis são os sintomas físicos, que aí a gente pode apresentar tremor, sudorese, desconforto gastrointestinal, tá? Dentro dos psíquicos, né, pensamento obsessivo, a catastrofização da apresentação, certeza que vai acontecer algo de muito ruim, né? E tudo isso vai gerando uma descarga maior de cortisol. Cortisol é o hormônio que vai dar o impulso para o estresse. E quando a gente está numa situação de ameaça, seja real ou imaginada, nosso corpo vai lutar, fugir ou congelar. Então, é muito importante a gente ter claro isso. Lutar, eu posso ir lá e lutar contra o leão que está lá no palco, mas ele pode me matar, e aí eu preciso de hipertensão arterial, porque eu preciso ficar mais acelerado, eu preciso dilatar a pupila. Todos esses são sintomas físicos, né? E os psíquicos têm muita relação com o pensamento, a crença negativa de autodestruição. Então, assim, eu sou péssimo, eu sou burro, eu não vou conseguir, para que eu vim estudar música? Eu não tinha que ter passado por esse teste, por essa audição, eu não devia apresentar essa masterclass. Então, são todas coisas muito presentes, porque minha mãe estava certa, porque eu era burro mesmo, o professor estava certo, que eu não tinha que estudar música, eu tinha que ser advogado. Então, assim, todas essas crenças vêm muito fortes quando a gente está em um período de ansiedade musical. Faz sentido, professora Sônia? Claro. Inclusive, eu queria, Rodrigo, falar que duas coisas que eu queria que talvez você abordasse, se você achar pertinente. Primeiro, que
recomendações gerais, eu sei que a gente sempre quer um guiazinho, não é exatamente isso que eu queria te pedir, mas assim, como a gente reconhece que está entrando, por exemplo, no momento de ansiedade? A gente tem estudado aqui por que a gente fica ansioso, que aspectos técnicos da música podem ser cuidados para que eu possa ter a cabeça, entre aspas, livre para pensar nas outras coisas que eu não podia ter estudado em casa, que eu tenho que estudar só ali na hora. Então, uma série de prevenções, mas como é que eu detecto que isso está chegando, né? E que mecanismos eu posso lançar a mão para falar, pera lá, agora não teria. Lá no nosso trabalho, professora Sônia, eu fiz questão de utilizar uma escala subjetiva de incômodo. Então, vamos pensar. Suponhamos que eu tenho uma apresentação de 0 a 10. 0, ela não me incomoda nada. 10, ela me incomoda ao máximo. Qual que é esse parâmetro saudável para mim, enquanto performer? Não, estou incomodado 10. Já tem mais de 6 meses que eu estou sentindo isso. Sempre que eu tenho que ter uma apresentação, que eu tenho que me apresentar em público, ou para o meu professor, ou para, enfim, de alguma forma, pessoa que eu amo, enfim, eu tenho muitos sintomas. Eu tenho dor de barriga, eu vomito, eu quero que exploda o LPCM, eu quero que exploda a EMAC. Nós já escutamos isso. Né? Então, assim, tem toda essa questão dos sintomas, da catastrofização disso tudo. Então, quando a pessoa tem a capacidade, ela se autoconhece, falou, opa, está um pouco muito. Sabe, assim, é interessante brincar, o pouco muito é porque a gente tem a crença de que a gente vai ter o controle. Vamos pegar o lugar onde nasce o medo, é no mesmo lugar, ou o que nasce a ansiedade, é no mesmo lugar que controla o batimento cardíaco. Se a gente for fazer um teste agora, e todo mundo que estiver assistindo, e você falou assim, agora nosso coração vai bater 15 vezes por minuto. Quem conseguir me fala. Entende? Agora o meu pulmão vai contrair e expandir 12 vezes por minuto. Então, são coisas que são instintivas, ligadas ao mecanismo, ao sistema nervoso parasimpático, que ele não depende do nosso controle. Este medo é reação a uma ameaça. Tudo bem se for real ou imaginada. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa é se reconhecer enquanto um ser humano completo e complexo. E desconstruir, professora Sônia, a ideia que isso seja uma doença mental estigmatizada. Tá? Ansiedade, todo mundo vai sentir. É a ansiedade que é a mola propulsora da vida. Quando a gente está apaixonado por alguém, o que a gente sente são sintomas de ansiedade. Taquicardia, frio na barriga, tremores quando a pessoa chega. Então, isso é ansiedade. Quando a gente ganha um prêmio, quando a gente come uma comida boa, tudo isso tem relação com os sintomas da ansiedade. Então, é importante muito a gente entender o que está acontecendo com a gente. Dirimindo, assim, alguns preconceitos importantes, né? As técnicas de respiração, elas são muito positivas, mas técnica de respiração para quem é músico não tem muita novidade. Né? Tem. Tem. Que bom. Os músicos, se eles não são cantores ou instrumentistas de sopro, eles são capazes de não respirar. Tá. Porque, então, uma das primeiras coisas que acontece é justamente você parar de prestar atenção na sua respiração. Né? Especialmente instrumentista de arco, que você pode, infelizmente, tocar sem nenhum controle da respiração. Uhum. Obviamente, o que você está tocando também fica sem controle. Mas é possível. O instrumentista de sopro não tem como fazer isso. Exato. Porque se ele não respirar, ele não toca. O cantor também. Mas para os outros instrumentistas, a gente frequentemente precisa trazer à tona a importância das técnicas de respiração. Excelente. Então, tem uma pergunta que a hora que você quiser, eu passo para você.
Tá, só para falar, só para a gente finalizar com a questão importantíssima da respiração, que a primeira coisa que a gente faz, primeira coisa, sim, que a gente nota que faz quando está ameaçado, é prender a respiração. Prendendo a respiração, tem uma descarga maior de cortisol que vai mandar a mensagem lá para o cérebro e falando assim, estamos sendo atacados, vamos nos defender. E aí vai se defender com a respiração mais curta, hipertensão arterial, todos esses sintomas físicos, para a gente pensar, ou mata, ou morre, ou congela. Tá? Então, assim, não respirar ou não expirar profundamente desencadeia todo esse processo. Excelente. Vamos para as perguntas, querida professora Sônia. E aqui está o professor Iramar, do Instituto Dalcroze em Genebra, que já fez 2 lives aqui, e que no seu trabalho de musicalização tem por princípio o trabalho do corpo e da respiração. Então, ele está aqui, viva o Dalcroze, exatamente. A respiração sempre. E o professor Edmundo Hora, que também está aqui sempre com a gente, que é cravista lá da Unicamp, diz assim, o desejo de sempre agradar, entre aspas, o outro, faz com que criemos sensações de aceitação perante o outro. Há que se buscar a certeza de que o que se faz ali, naquele momento de tocar, cantar, interessa em primeiro lugar ao intérprete, e isso dá tranquilidade no momento de cheque no palco. É uma colocação, na verdade. É uma colocação fantástica, porque cognitivamente a gente sabe que é isso. Mas essa busca por aprovação, professora Sônia, ela é instintiva. O bebê busca a aprovação dos pais. E a gente viu no nosso trabalho do mestrado, né, em todos os casos que eu já atendi de ansiedade de performance musical, ou de ansiedade de desempenho, como é conhecida fora da faculdade de música, que isso sempre, quase sempre, tem relação com uma figura onde você não foi aprovada. E o cérebro revive, enquanto quase que uma figura de estresse pós-traumático, aquele momento. Então, assim, se eu não pude agradar meu pai quando ele matou a minha mãe, quando ele separou da minha mãe e ele não ficou em casa, muito possivelmente eu estou lembrando inconscientemente disso e eu não vou conseguir agradar essa plateia nem a mim. O que a gente vê é que pessoas muito inteligentes, professora Sônia, são altamente autocríticas e muito cruéis consigo mesmas. E isso fica forte, porque o desejo de aprovação, nós vamos morrer com ele. Agora, o que nós vamos fazer para ter esse desejo de aprovação, que é muito bem lembrado pelo professor, como que a gente vai lidar com ele? Porque esse desejo de aprovação, desejo de acolhimento, desejo de amparo, a gente sempre vai ter. É humano, né? É humano. É humano, é instintivo. Para além do humano, professora Sônia, é do mamífero. Mamíferos são naturalmente gregários. A gente só secreta alguns hormônios, tipo ocitocina, quando a gente está em grupo. Por isso que tem tanta gente passando mal hoje por conta da pandemia. Porque eles estão se vendo solitários e sem nenhum tipo de conexão. Então, a gente acaba não secretando esses hormônios, essas questões. Por quê? Porque a gente acaba não tendo a aprovação da presença do outro, que é muito importante para os mamíferos, de uma forma geral. De uma certa forma, a gente sai do conceito mais estrito de aceitação, não é porque eu quero me exibir, quero que o outro me aplauda, mas é porque é uma necessidade da própria convivência do ser humano, não é? Ter alguém com quem você concorda, ou com alguém, não é à toa, eu acho que a gente tem tantos grupos de WhatsApp, e isso, ou de Facebook, ou de Instagram, onde a gente aceita ou não aceita amigos, entre aspas. Eu entendo isso assim, com pessoas que eu estou a fim de me conectar, ou pessoas que têm a ver comigo. Porque se elas não têm a ver, eu não aceito. Ou se elas entrarem e elas não têm a ver, eu excluo. Porque, de uma certa forma, eu estou fazendo a aceitação daquelas pessoas num aspecto da minha vida. Então, não é só no palco isso é ao nosso redor todo. A gente não quer pertinho. A gente não quer pertinho alguém que é totalmente avesso a tudo que eu penso. Que me lembra
uma frase que eu gosto muito do Barack Obama, que ele diz assim, é muito fácil ter perto de você discutir todo dia com quem pensa igual a você. Mas se você é presidente, você tem que discutir todo dia, principalmente com quem não pensa igual a você. E aí é que estão os problemas. A parte as questões políticas, eu acho que tem a ver com essa questão da aceitação, né? Imagina se você, numa posição de destaque, como você né? Você entrou no palco, você passa a ser o centro da atenção de 100, 200, 400, não sei quantas pessoas. É inevitável que você, em algum lugar, consciente ou inconscientemente, queira que aquilo seja bom, né? Que as pessoas gostem do que você está mostrando, é uma coisa que você não tem nenhum controle, se elas vão gostar ou não. Mas tem uma coisa dentro dessa sua fala, professora Sônia, que eu acho muito importante ressaltar, é que somente nós, os mamíferos superiores, os não primatas, né, nós temos a capacidade de ter dentro de nós mesmos essas duas pessoas que brigam. Esses dois egos que falam assim, você estudou direitinho para essa apresentação, você sabe direitinho. Não, você não sabe. Isso tudo dentro de nós. Então, mora dentro de nós a discordância. Tendo ansiedade do palco ou não. Então, isso é muito mais natural do que se parece. Por exemplo, quando suponhamos que você vai fazer uma apresentação num lugar muito especial e você começa 3 dias antes fazer igual a Adele fez antes de um Oscar, né, que eu até falei isso na pesquisa. Ela cancelou toda a apresentação, porque ia cantar com pessoas que são ídolos dela. O Caetano Veloso, quando foi apresentar a música da Frida Kahlo no Oscar, também tremia. Né? Então, são emoções que são extremamente humanas e independem de treinamento. Por quê? Porque tem aqueles dois eus ali dentro que fica assim, você consegue, você não consegue, você é competente, você é incompetente. E aí fica essa briga de crenças dentro de nós mesmos. Uhum. E é muito, muito importante você ressaltar isso, Rodrigo, porque é justamente isso que a gente discutiu com o Barry Green aqui, que ele tem no livro dele, do Inner Game of Music, justamente a figura do Self 1 e o Self 2, que o Rafael está lembrando aqui, o Eu 1 e o Eu 2, que é justamente essa dualidade que a gente fica com ela, a gente vive com ela. Né? Hoje em dia, a dualidade é assim, eu vou sair de casa, eu não vou sair de casa. Exatamente. Eu vou usar luva e máscara, não vai adiantar nada, você não precisa sair de casa. Você vai ficar brigando com isso. Mas, enfim, Alexandre Rosa, que você conhece, lá, né, contrabaixista, está falando como ultrapassar esses traumas, entre aspas, que ficamos revivendo. Acho que ele está se remetendo àquela ideia da aceitação ou não, né? O que você diria? O Edmundo Hora está complementando aqui. Bárbaro, por favor, essa fala do Rodrigo Duarte tem que ter continuação. Estou encantado. Aí, Rodrigo, vai ter que voltar? Professora, eu tenho sorte de só trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Então fica fácil estudar, fica fácil tudo. Encontrar pessoas magníficas na nossa estrada, então tudo fica fácil. Então, aí o Alexandre está perguntando para você, assim, é claro, todo mundo, acho que se parar e pensar, vai ter um momento da vida lá em que teve algum momento de rejeição, né, que você pode ter superado aquele momento, mas a experiência da rejeição ficou registrada naquele universo, para citar Freud, inconsciente ou subconsciente, né, na parte de baixo do iceberg, lá onde você não acessa, está lá. Porque, professora Sônia, no trabalho eu quis colocar bem claro essa questão das redes neuronais onde ficam gravados esses eventos traumatogênicos. Hoje, mais cedo, quando nós estávamos conversando, eu até te falei que hoje existe uma quebra de paradigma, porque a psicanálise ela é uma terapia quase que essencialmente falada, e não necessariamente uma terapia sentida. Quando eu falo sentido, é porque é por parte desse primeiro cérebro, bem mais rústico, tá? E aí, pegando a última fala, quando a gente fala de ego 1, ego 2, alter ego, tá? Isso começa a acontecer na nossa vida quando a gente deixa de ter os amigos imaginários. Então, é muito cedo na nossa vida.
que aí fica o anjinho e o capetinha do outro lado, né? Nessa dualidade que é universal. Respondendo ao querido Alexandre, como superar esses traumas? Eu, enquanto profissional da psicologia, acho que com uma psicoterapia, quando o paciente quer mergulhar nesses traumas. Aí tem os psicoterapeutas que são especialistas em trauma, tem os especialistas que são especialistas em reprocessamento de memórias, tem especialista em transtorno de aprendizagem, né? É muito importante a gente ver, porque esse tipo de trauma específico que a gente notou no nosso trabalho são traumas relacionados à primeira infância e à reprovação severa de alguma figura de autoridade. Seja pai, mãe, pastor, professor de música, né? E aí a gente vê o quanto os professores de música, principalmente, né, no nosso caso, e eu estou falando um dado científico, os professores relacionados ao piano são mais rígidos e mais severos e, por que não dizer, até mais cruéis, né? É uma provocação minha, porque eles também receberam essa crueldade. Então, é uma geração, né? Na verdade, teve uma geração assim, que formou sim, muita gente dessa forma. E isso vai se perpetuando transgeracionalmente. Então, a melhor forma, respondendo diretamente ao Alexandre, é procurando psicoterapia. Se o paciente já tiver consciência desses traumas, porque o que é interessante observar? Todos os casos que a gente atendeu, e eu atendi depois do mestrado, eles já traziam a informação sobre sonho, o pensamento que é recuperado quando eles estão fazendo uma técnica de respiração, sabe? Eu estou lembrando de uma cena quando eu tinha 3 anos, que eu estava tocando violão do meu pai me bateu, por exemplo. Tá? Então, assim, as cenas vêm, elas simplesmente aparecem, porque na terapia a gente começa a acessar a cadeia neuronal onde o evento traumatogênico está fixado. É importante saber se você está preparado para isso, né, Rodrigo? Quando você resolver que você vai acessar, porque não é uma coisa fácil de fazer, não é que você vai ali, né? Que nem você vai ao dentista e resolve a cárie. É um processo, não é? Você vai começar a desvendar um processo que você não sabe, na verdade, o quão doloroso ou longo ele pode ser, né? E aí, professora Sônia, porque eu assisti a live de anteontem, né? E eu vi as pessoas falando sobre o uso da medicação. E aí, o que é mais fácil? Fazer uma psicoterapia mais profunda ou tomar a medicaçãozinha que é famosa entre os músicos? Claro que eu não vou falar o nome, tá? Porque eu não posso ser antiético nesse sentido. Então, acaba ficando mais fácil, sei lá, tomar a medicação e não olhar para essa história de dor, para essa história de abandono, para essa história de recorrência no trauma. Né? Então, espero ter respondido, Alexandre. Sim, Rodrigo, nós assim já estamos nos 34 minutos e as pessoas estão aqui. Rodrigo, Beatriz Pavão, você é fantástico, sempre bom ouvir você, né? Um monte de confete aqui para você, eu não vou ficar falando não, depois você entra lá e lê. Nossa, quanto confete e tal. Mas tem aqui um último depoimento que eu queria passar, mesmo passando um pouquinho da hora, pedir para você... Vamos combinar, querida professora Sônia, faltam só 6 minutos para 40 minutos, depois eu vou ter que trabalhar mais, então a gente encerra nos 40 minutos, pode ser? A gente encerra sim, ou até antes. Mas o Fábio Gabodini, lá de Salvador, está dizendo, professora, a minha ansiedade é muito escrota. Eu, inclusive, tenho acompanhamento psiquiátrico e psicológico justamente por isso, tomo remédio controlado para ajudar. Domingo passado fiz uma live com uma serenata para o Dia das Mães e era um repertório que eu sabia, básico, e que teria somente pessoas amadas do outro lado, toquei 34 minutos. Depois de 20 minutos, acabada a live, eu comecei a sentir a bateria diminuir, tive febre, dores de cabeça, dor no corpo inteiro e dormi. É um depoimento. Uhum. Excelente, porque assim, a ansiedade de pau, professora Sônia, pelo menos dentro dos critérios diagnósticos, ela acontece antes.
o que ele possivelmente teve, ele teve uma descarga de ansiedade. E aí, quando a gente vai fazer para quem a gente ama, é bem pior, e ele experimentou isso. Né? Porque sabe aquela coisa da aprovação biológica? Tem essa questão da aprovação biológica. Porque é para quem a gente ama, não é para um desconhecido. Mais difícil com quem a gente ama. Né? Mais difícil com quem a gente ama. Mesmo que ninguém, seja todo mundo leigo. Rodrigo, eu queria, né, novamente te agradecer muitíssimo por estar aqui com a gente, né, dizer para você que no momento que você tiver a disponibilidade, se você puder entrar lá no meu Facebook, você vai ver os comentários das pessoas, está todo mundo adorando muito e pedindo para você voltar. Então, eu sei que você tem uma agenda lotadíssima, eu te agradeço muito por ter achado um espaçozinho para a gente. E como eu me comprometi a estar aqui até que acabe a quarentena e a gente não vê sinais dela acabar, quando você quiser, estamos aqui de braços abertos. É só você me falar o dia que você pode e a gente vai te receber com mais 1 milhão de perguntas. Excelente, Sônia. Quero agradecer muitíssimo o convite e a lembrança. Você sabe que o que eu vivenciei no LPCM, né, MAC, é um divisor de águas muito importante na minha vida, porque eu nunca achei que eu ia fazer pesquisa, porque eu tenho um perfil muito clínico, mas a minha orientadora falou assim, você sabe fazer pesquisa? Sim. Você fala tudo referenciado, né? E assim, eu não esqueço essas palavras. Acho que amanhã, se não me engano, eu devo lançar, eu tenho um Instagram, e ele está bastante movimentado, que chama, e eu quero convidar todo mundo que está aí, se quiser seguir, psi.coterapia. E aí nós vamos fazer, eu acho que eu quero fazer lives, igual você está fazendo, só que eu só dou conta de uma por semana. Aí nós vamos fazer até o final de junho, né? A próxima da semana que vem vai ser um assunto que tem muita relação com ansiedade de performance, na verdade, porque tem relação com ciúme. Então, o amor traz ansiedade de performance. Né? Os sintomas são os mesmos. E aí a gente vai caminhando, depois vamos falar sobre imunização psíquica, e tem, assim, um tanto de convite para quem quiser, nesse tempo de afastamento social, aprender mais um pouquinho sobre psicoterapia. Né? E aí podem perguntar durante as lives, não garanto que vou responder depois das lives, tá? Porque, assim, senão a gente fica trabalhando só lá no Instagram, e como eu também estou atendendo online, né, e a agenda está bem cheia, não posso reclamar disso, a gente continua sem tempo. O que está todo mundo reclamando, que está sem tempo, que está com tempo demais, eu continuo sem tempo. Nós também, nós professores da universidade, estamos sem tempo. O trabalho à distância é pesado. Mas, enfim, eu também sempre falo isso aqui, gente, perguntas, dúvidas, sugestões de tema, todos aqui nos comentários da live, que é o lugar, que é o tempo que a gente já se programou para se dedicar a isso. Não nos outros canais onde eu estou disponível na vida. Eu já pedi isso também. Coloca aqui, porque no momento que a gente entra aqui, a gente se dedica a isso e responde para você, tá? Vai ser ótimo. Então, lembrando, gente, que a gente vai ter um outro momento com o Rodrigo, claro, né? No momento em que ele puder. E lembrando que amanhã a gente muda um pouco de assunto, a gente volta a falar um pouco sobre idiomatismo na pesquisa em performance musical. A gente recebe o Bruno Rejan, contrabaixista, e eu e ele vamos falar dessa relação de dois instrumentos totalmente diferentes da mesma família, que é o contrabaixo acústico e elétrico, como você tem o piano e o cravo, como você tem a guitarra e o violão, mas a gente espera que, falando sobre o contrabaixo acústico e elétrico, a gente dê a mensagem aí de um outro capítulo da pesquisa idiomática. Então, por hoje é isso, muito obrigada, hashtag fica em casa, hashtag álcool em gel, hashtag sossego facho. Tá bom? Beijo grandíssimo, muito obrigada por vocês estarem aí. Tchau, grande satisfação.